Olá, tudo bem? Então vamos para a nossa aula de estatística. Nós vamos falar nessa aula sobre vários aspectos, sobre variáveis, sobre população, amostra, frequência, vários tipos de frequência, tabelas, gráficos, tipos setores, linhas, histogramas, tá? E nós vamos dar a matéria e vamos rechear essa matéria com algumas questões de concurso, tá bom? Você pode também ver aqui uma playlist de estatística, tá? Está aqui no card aqui em cima, ok? Eu sou o professor Oswaldo Choquer. Quando nós temos um evento, uma coleta de dados, nós podemos representar essa coleta de dados usando as variáveis, tá? Então, variável é um conjunto de resultados possíveis de um evento. Então, podemos escrever essas variáveis usando as letras maiúsculas, x, y, z. Então, exemplos de variáveis. Altura de um grupo de pessoas. Podemos escrever a altura de um grupo de pessoas, esse grupo aí, é maior do que 1,20 m e menor que 2 metros. Tá? Repare que aqui essa variável é um número, tá bom? O sexo de uma pessoa. Então a variável aqui deixa de ser um número, né? No caso aqui pode ser masculino ou feminino, ok? Bem, as variáveis podem ser quantitativas e qualitativas. As quantitativas são as variáveis cujo resultado é um número. E as qualitativas, o resultado não é um número, tipo aquela que eu falei aqui do sexo da pessoa. As qualitativas se desenvolvem em dois tipos. As discretas, que o resultado é um número finito possível, por exemplo, quando você joga um dado, e as contínuas, que têm infinitos valores. A altura da pessoa de 1,20 m até 2 metros. Aqui tem infinitos valores. A pessoa pode medir 1,22 m, 39, 45. Não é exatamente 1,22 m. Tá? Então, as variáveis quantitativas são variáveis no quais seus valores são números. Podemos classificar os quantitativos em discreta. Possui um número finito de valores. Exemplo, número de filhos de um casal. O resultado após jogar um dado. No caso, letra B aí, ó, né, tem 6 valores. Número finito, o casal não pode ter infinitos filhos, né? Então, contínua, as variáveis possuem infinitos valores. Exemplo, altura de um grupo de pessoas. Podemos escrever que a altura da pessoa está entre 1,20 m e 2 metros. Outro exemplo seria a temperatura num certo dia numa cidade, entre 20 graus e 30 graus. Bem, agora nós vamos ver as variáveis qualitativas. Essas variáveis, seus resultados não são números. Elas podem ser nominal, que você não dá para você pôr um tipo de ordem, por exemplo, o sexo de uma pessoa, e pode ser ordinal, que dá para você atribuir uma ordem. Por exemplo, você vai na loja, tem aquele botãozinho satisfeito, muito satisfeito, insatisfeito e tal. Então, a quantitativa é um tipo de variável cujos seus valores são dados por classes. Esse tipo de variável não é numérica. As quantitativas podem ser nominais, é uma variável que nenhum tipo de ordem pode ser atribuída. Por exemplo, sexo de uma pessoa, marca de um determinado carro. Agora, tem as variáveis, né, que nós vamos chamar de ordinal. É uma variável em que podemos associar uma ordem dos seus elementos. Grau de instrução de uma pessoa. Você vai preencher uma ficha, você põe lá fundamental, médio, superior. Você pode pôr uma ordem. Você vai na loja, tem muito satisfeito, insatisfeito, neutro, satisfeito, etc. Também nós podemos colocar uma ordem. Aqui nós fizemos um diagrama tipo de árvores para você ver melhor as variáveis. Então a variável pode ser qual tipo? Quantitativa e o quê? Qualitativa. As quantitativas podem ser o quê? Discretas e contínuas. Tá? E a qualitativa pode ser o quê? Nominal e ordinal. Beleza? Quando um conjunto tem uma característica em comum,
nós dizemos que esse conjunto pode ser chamado de população. Por exemplo, carros cujo preço é menor que R$ 100.000. Números inteiros maiores do que 10, por exemplo. Então, população é um conjunto de itens, objetos, eventos, etc., que tem uma característica em comum. Por exemplo, moradores da cidade de São Paulo. Tá? A característica em comum é morar em São Paulo. Carro que pagaram o IPVA em 2024. Essa é a característica comum. Funcionários de uma determinada empresa. Tá? Pacientes de um hospital. Tá? Então, isso significa para nós população, ok? Bem, você já deve ter ido no médico alguma vez e ele te dá um pouquinho de um remédio chamado amostra, que é fazer uma amostra grátis. Essa amostra é parte de todos os remédios, né? Então, a amostra é um subconjunto da população. Subconjunto significa uma parte da população. Então, exemplos. Considere a população de São Paulo. Então, ali eu falei que é a minha população. Uma amostra seria as pessoas que têm 18 anos, uma parte da população. Considere os carros que pagaram IPVA em 2024. Uma amostra, uma parte seria os que fossem da marca Fiat. Tá? Considere todos os funcionários de uma empresa. Uma amostra seria quem trabalha no setor de RH. Tá bom? Bem, agora vamos para as frequências, né? Frequência absoluta. Então, muitas vezes, vamos supor, você vê um grupo de 10 pessoas. Vamos supor que tem 6 pessoas que têm 18 anos. Então, a frequência dos 18 anos é quantas vezes os 18 anos aparecem, que no caso aqui é 6. Então, frequência absoluta é o número de vezes que determinado valor de uma variável aparece num conjunto de dados. Vamos indicar a frequência absoluta por Fi, esse I subscrito. Então, exemplo, a cor preferida de 10 pessoas são vermelho, preto, azul, vermelho, vermelho, azul, branco, branco, azul, vermelho. Escreva a frequência absoluta de cada cor. Então, aqui eu vou listar as cores que aparecem aqui. Pergunta para o vermelho. Ô vermelho, quantas vezes você aparece? Ele fala, eu apareço 1, 2, 3, 4. Então a frequência absoluta do vermelho é 4. Ô preto, quantas vezes você aparece? Ele fala, eu apareço apenas uma. Então a frequência é 1. Ô azul, quantas vezes? 1, 2, 3. Então a minha frequência é 3. Ô branco, quantas vezes? 2. A frequência absoluta é 2. Olha, muitas vezes os dados aparecem em intervalos. Então, por exemplo, você pode ter pessoas com altura maior ou igual a 1,40 m e menor que 1,50 m. Maior ou igual a 1,50 m e menor que 1,60 m. Então, a frequência absoluta conta a altura das pessoas naquele intervalo. Tá? Então, aqui, por exemplo, você pode ter tabela mostra abaixo de frequência absoluta de 25 pessoas. Tá? Então, olha lá. Então, você tem 25 pessoas, né? E aqui já vou te dar a tabela, tá? Maior ou igual a 1,40 m e menor que 1,50 m. Então, entenda aqui, esse pauzinho aqui, que o 1,40 m entra. Quando não tem um pauzinho, que não entra. Tem uma pessoa que está nessa altura. 1,50 m conta na de baixo. Entre 1,50 m e 1,60 m, 6. Entre 1,60 m e 1,70 m, 10. Entre 1,70 m e 1,80 m, 5. 1,80 m e 1,90 m, 3. Se você somar aqui, ó, 17, 22, 25, que é o total. Beleza? Agora nós vamos explicar o que é frequência relativa. Você pega a frequência absoluta de cada intervalo ou de cada termo e divide pelo total. Depois você multiplica por 100. Aí você tem essa frequência em porcentagem. Tem o nome de frequência relativa.
Então, frequência relativa é o resultado da divisão da frequência absoluta pelo total de elementos. Devemos multiplicar por 100 para colocar assim em porcentagem. A letra da frequência relativa é FR, R subscrito. Então, vamos escrever a frequência relativa nos dois quadros. Então, aqui eu tenho a frequência absoluta. Vermelho 4, preto 1, azul 3, branco 2, total 10. Então, para me saber quantos por cento, eu pego 4 e divido por 10. Mas você não vai fazer a conta, não. Você vai pôr 4 sobre 10. Multiplica por 10 em cima e por 10 embaixo. Fica quanto? 40%. Aqui vai dar 1 em 10 é 10%. 30%, eu acho que você pescou. 40%, 10%, 30% e 20%. Agora, vamos para o outro quadro aqui, ó. Então, nós temos esse outro quadro. Pessoas entre 1,40 m e 1,50 m. 1, 6, 10, 5, 3. Então, você tem 25 pessoas. Então, você vai pegar 1 dividido por 25. Ô, professor, eu vou ter que fazer conta com número decimal? Não, gente. Você vai fugir das contas. 1 por 25, você multiplica o cima por 4 e o de baixo por 4. Vai dar 4 sobre 100, que aqui vai dar 4%. 6 sobre 25, multiplica por 4, multiplica por 4, 24%. 10 sobre 25, 40%, 20%, 12%. Se você somar os porcento aqui, ó, pode somar aqui, ó, que vai dar 100%. Quer ver? 28, 68, 88, 100%, tá? Então vamos supor que entre 1,40 m e 1,50 m eu tenho uma pessoa. Entre 1,50 m e 1,60 m eu tenho 6 pessoas. Então, até 1,60 m eu tenho 7, chamado o acumulado. O acumulado vai somando cada frequência, né? Em cada linha, você coloca a soma das linhas que estão antes. Tá? Então, isso que é frequência acumulada. Frequência acumulada pode ser descrita como a contagem de todos os valores que são menores ou iguais ao limite superior de um intervalo característico. O símbolo da frequência acumulada é FI maiúsculo I. Tá? Vamos escrever a frequência acumulada no quadro abaixo. Então, isso aqui já foi dado. Eu vou escrever a frequência acumulada, FI maiúsculo. Atenção! Aqui é a própria frequência absoluta, então aqui é 1 mesmo. Então, olha lá, até 1,60 m, até esse limite aqui. Então, você vai pegar este, olha aqui, vai somar com 1. Então, aqui você vai pôr 7. Você não precisa somar isso aqui com esses dois, não. Você já pega esse e soma com esse aqui, ó. 10 mais 7, quanto que vai dar? 17. 5 mais 17, 22. 3 mais 2, 25. Assim é mais fácil. Agora, super importante, tá? A representação de dados por tabelas e gráficos. Tabelas nós já mostramos vários aí. Agora nós vamos mostrar esses gráficos, tá? Então, quais gráficos que nós vamos usar aqui? Então, nós vamos usar gráficos de linhas, tá bom? Nós vamos dar exemplos aqui. Gráficos de colunas, tá? Pode ser colunas em pé ou coluna deitada, horizontal, vertical. Gráfico de setores, que é um gráfico que tem um círculo assim. E o chamado histograma, que nós vamos explicar também o que é cada um desses tipos aí, com exemplos de concurso, tá? Então, gráfico de linha. No eixo horizontal, você põe a variável independente. No vertical, você pode pôr a frequência, quantas vezes que essa variável apareceu. Então, você faz pontos, né, com cada variável com seu valor. E depois você liga esses pontos. Você tem o chamado gráfico de linha. Então, no eixo horizontal, a variável independente, no vertical, a frequência absoluta da variável independente, ou uma variável dependente, né? Pode ser também. Por exemplo, você tem um tempo e quer saber o carro, quantos metros que ele andou, né? Plotamos os pontos, né? Fazemos os pontos e ligamos através de segmentos. Exemplo. Então, aqui eu tenho
um exemplo aonde eu tenho em 2009 quantas pessoas do sexo feminino e quantas do masculino tinha na escola. Então aqui tinha 60, eu poderia pôr os 60 aqui, os 50 aqui. Em 2010 era 65, 45. Esse aqui de cima é o feminino, tá? Então depois eu liguei os pontos e chamado gráfico de linhas. Num gráfico de linhas pode ter mais de uma linha, tá? Pode sim. Então, observe o gráfico que indica o número de estudantes ingressantes no primeiro ano do ensino médio de uma escola, de acordo com o gênero, masculino ou feminino. Então, aqui temos 2009, 2010, 2011. Com base nessas informações, avalie as afirmativas 1, 2 e 3. Então, vamos começar da número 1. No período todo, né, o ingresso do feminino foi maior que o masculino. Então, vamos pegar aqui o número 1. Então, nós vamos pegar o feminino, vamos pegar aqui o masculino. O feminino, período todo, tá? Feminino é a linha clara, 60 com 65, 125, 155. O masculino, 50 com 45, 95, 95 com 50, 150. Ele falou que o feminino foi maior que o masculino. Então ele falou uma verdade. Beleza? Então vamos para número 2. De 2009 para 2010, o ingresso de alunos do sexo gênero masculino caiu 10%. Então vamos pôr 2009, masculino. Masculino é a linha mais escura. 2009. Masculino. Tinha quanto? Tinha 50. 2010. Tinha 45. Olha aqui. Caiu quanto, hein? Caiu 5. 50 para 5 são 10% de 50? Sim, né? 5 são 10% de 50. Então essa 2 aqui também está o quê? Verdadeira. Agora vamos para a última. Atenção. A razão entre o número de estudantes em 2011 para os estudantes de 2010, nessa ordem, é 17 para 25. Então, razão, então você tem que pôr aqui, 2011, quantos estudantes são, hein? 2011, 55 com 30, 85. 2010, quantos candidatos são, hein? 2010, 65 com 45, 110. Qual que é a razão? Razão. Razão é um sobre o outro, né? Tipo fração, né? Pergunta por 85 e por 110. Se os dois dão para dividir por 5, eles falam sim, dou sim. Então a razão aqui, 85 por 5 pode fazer aí, dá 17. 110 por 5, 22. E ele está falando aqui que dá 17 e 25. E o certo é 17 e 22. Então essa aqui é falsa. Então, a primeira é verdadeira e a segunda é verdadeira e a terceira é falsa. Letra A não, letra B não, letra C não, letra D. Beleza? Letra D. Tá bom, pessoal? Então, gráficos em colunas, tá? No eixo horizontal, colocamos a variável independente, que é uma variável discreta. Tá? No eixo vertical, podemos colocar a frequência dessa variável independente ou uma variável dependente. Tá? Geralmente é a frequência. Tá? Para cada valor da variável independente, desenhamos um retângulo equivalente. Então, exemplo, olha aqui. Aqui, por exemplo, são partidas de futebol. Tá? Terminaram com um gol, foram 20%. Então, eu faço um retângulo com altura, que aqui no caso é 20.
Com 2 gols, foram 44%. Com 3 gols, terminaram 15%. Aqui, com 4 gols, 14% e 7%. Tá bom? Então, pessoal, num determinado campeonato de futebol, o número de gols de uma partida variou de 1 a 5. O gráfico a seguir apresenta o percentual de partidas que foram marcados 1, 2, 3, 4 e 5 gols. Então, um gol foram 20% das partidas, 2 gols, 44%, 3 gols, 15%, 4, 14%, 5, 7%. Foram marcados 100. Teve um total de 100 partidas. Qual o total de gols do campeonato? Então, você vai ter que ver quantas partidas de um gol teve para saber quantos gols teve. Quantas partidas de 2 gols teve, para depois multiplicar por 2 para saber a quantidade de gols, e assim sucessivamente. Agora, eu te pergunto, 20% das partidas teve um gol. São 100 partidas. Então, quantos jogos de um gol nós tivemos? Nós tivemos 20. Como cada jogo aqui é um gol, então é 20 vezes 1. A quantidade de gol aqui é 20 gols. Tá? 20 gols. Agora, nós vamos para o jogo de 2 gols. 44%. 44% em 100 partidas são 44. 44 vezes 2, 88 gols. Jogo de 3 gols, 15%. 15% é 15, né? 15 vezes 3, 45 gols. Tá? Jogos de 4 gols, 14%. 14 vezes 4, 56 gols. O último aqui, jogos de 5 gols. Tá? São quantos? 7%, é 7. 7 vezes 5, que dá 35. Agora, para saber a quantidade de gols, nós vamos ter que somar esses caras aqui, tá? Então, vamos lá? 8, porque é 0, né? 8 com 5, 13. 13 com 6, 19. 19 com 5, 24. Vai 2. 2 mais 2, 4. 4 mais 8, 12. 16. Com 5, 21. Com 3, 24. 244 gols. Resposta correta, letra D. 244 gols. Então, gráfico em setores. Primeiro, você tem que saber o que é um setor de um círculo, né? Você pega 2 raios, né? E o arco. Esse aqui é um setor, tipo uma fatia de pizza. Então, quando você pega o círculo todo, você tem um setor que a gente fala que é 360 graus. Seria 100% dos lados, beleza? Então, no gráfico em setores, o gráfico tipo pizza, a frequência relativa de cada classe é um setor circular, região compreendida entre 2 raios e um arco. A soma de todas as frequências relativas, que a gente já sabe que é 100%, equivale ao círculo todo, ou seja, 360 graus. Se tivermos uma frequência relativa de 50%, teremos um setor que é metade de 360 graus, que é 180 graus. 25%, um quarto, que é 90 graus, e assim por diante. Então, aqui tem um exemplo. Ó, o candidato A, né, ele pegou esse setor aqui. Ó. Ele teve 180 graus, 50% dos votos. Né? O candidato B teve 150 graus, teve um pouco menos. E o candidato brancos e nulos foi 30 graus. Então, atenção, em uma pesquisa realizada, 450 pessoas responderam sim à pergunta feita, 320 responderam não, e 40 pessoas não responderam à pergunta.
Na construção de um gráfico de setor, também conhecido como gráfico de pizza, para representar os dados obtidos nessa pergunta, o setor circular correspondente às perguntas sim devem ter um ângulo medindo. Olha, cuidado, hein? Perigo! Pi, 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 pi. Ele não deu o total, hein? Ele falou que 400 deu sim, 320 não. Esse 450 não é o total, não, hein? Você tem que saber o total para você saber que o total é 100% que vale 360 graus. Então, primeiro aqui, nós temos que achar o total. Tá? Qual o total? Vamos somar, né? 450, que é o sim, né? Tá bom? 320, que é o não, e 40, que não souberam responder. Então, nós vamos somar esse pessoal. Aqui dá zero, né? 5 mais 2, 7. 7, 4, 11. Vai 1. 5, 810. 810 pessoas. Agora eu quero saber do sim, né? O do sim aqui são 450 pessoas, né? Do sim. Aí eu faço uma regra de 3. 810 é o total. Total vale 100%. 100% que é o que vale no círculo é 360 graus. Então, você faz 810 pessoas vale 360 graus no círculo. Você quer saber 450. 450 pessoa divided pessoa, hein? Vai ser X. Quem já viu meus vídeos anteriores, regra de 3 simples, no caso aqui é uma regra direta, não é inversa, você multiplica cruzado. 810x vezes 450 vezes 360. Para ganhar mais tempo, o que cruza com x divide. O que cruza com x divide. É o 810 que está cruzando com x. Ó. Então você vai dividir. Ó. Você vai dividir o 810. É porque a câmera é dividida. Então, na verdade, seria esse braço aqui. Ó. Esse aqui que está cruzando com x. Porque é diferente. Então, quem vai ser o x aqui? Vai ser 450 vezes 360 dividido por 810. Calma! Você não vai fazer muita conta não, calma! Nós vamos te explicar aqui de um jeito bem tranquilo. Tá vendo esse zero aqui e esse zero aqui? Nós vamos chamar quem? O facão. Ó, ficou 45 e 81. Pergunta para o 45. Ô 45, você dá para dividir por 9? Ele responde, sim, dou sim. 45 por 9 é 5. 81 por 9 é 9. Você está vendo aqui o 36 e o 9? Dá para dividir? 36 por 9 dá 4, né? 9 por 9 dá 1. Quando fica 1 aqui embaixo, olha a minha cara de felicidade. Então, a conta lá em cima ficou 5 vezes 4, 20, mais um zero, 200. Então, aqui são 200 graus. Aqui faltou um grau aqui, mas a resposta está aqui na letra D. Beleza? Olha, o histograma é bem parecido com o gráfico em colunas. A diferença para mim é que no gráfico em colunas, no eixo horizontal, a gente trabalha com variáveis discretas. E no histograma, variáveis contínuas. Tá? Essa, para mim, é a diferença entre os dois. Quando estamos lidando com uma variável contínua em pesquisa, muitas vezes é útil agrupar os dados em intervalos chamados de classes. Para visualizar essas classes, utilizamos um histograma, que é essencialmente um gráfico de barras. No eixo horizontal, colocamos as classes, no vertical pode ser a frequência de cada classe. Então, um exemplo. Então, aqui são meninas de uma escola. Entre 1,60 m e 1,70 m, tá? Nós temos 5. 1,70 m e 1,80 m, 15. Tá? Entre 1,80 m e 1,90 m, 8. Acima de 1,90 m, 2.
até 2 metros, são 2. Aqui ele pode especificar, né? Por exemplo, quem tem 1,70 m, vem escrito, né? Se entra no intervalo de cá ou no de cá. Geralmente, quem tem 1,70 m entra no intervalo depois, tá? Então, exemplo. O histograma apresenta alturas de 30 meninas que frequentam o terceiro ano do ensino médio de uma escola. Considerando que as classes apresentadas no gráfico incluem seus limites inferiores e não superiores, então o que significa isso? Então, por exemplo, entre 1,60 m e 1,70 m são 5 meninas. Quem tem 1,70 m está na classe aqui, ó, entre 1,70 m e 1,80 m, tá? Inclui o inferior, mas não inclui o superior. É correto afirmar que o número de meninas com altura não inferior a 1,70 m é, cuidado com o português, hein? Não inferior. Tá? Não inferior, por exemplo, quem tem 1,70 m é não inferior a 1,70 m? É. Tá? Quem tem 1,70 m é inferior a 1,70 m? Não. Então é não inferior. Tá? Não inferior, no caso aqui, seria maior ou igual. Beleza? Então, você vai ter que contar esses caras aqui, ó. Entre 1,90 m e 2 metros, são 2. Então, aqui você pode escrever aqui, 2 aqui, ó. Tá? Então, aqui dá 2. São esses aqui, ó. Tá? Entre 1,90 entre 1,80 e 90 são 8. Então, esses 8 aqui, você pode passar eles para cá também. E aqui são 15, porque quem tem 1,70 m inclui. Então, aqui são 15. Você pode colocar eles aqui. Se você somar esses caras aqui, ó, 2 mais 8, 10, com 15, 25. Tá? Está aqui na letra D. Beleza?